Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 37 a 39 do livro de Gênesis. Vamos ver aqui o caminho do justo. É interessante nessa leitura observarmos o contraste entre o caminho de José e o caminho inicial de Judá. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, que a vereda dos justos, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como aquele que anda em escuridão, tropeça e nem sequer sabe em que está tropeçando. Nós vemos esse contraste entre essas histórias, porque logo no começo vemos a história de José, um homem que era amado por seu pai, um homem que foi invejado por seus irmãos, mas foi aprovado pelo Senhor. Vemos a sua vida como um exemplo de como Deus pode transformar tragédias em sonhos. Se a gente começar aqui no capítulo 37, a gente vai ver um pouco a história de José contando a visão que ele teve, uma passagem muito conhecida no meio cristão, onde ele fala dos sonhos para os seus irmãos, onde ele reinaria sobre os irmãos, a inveja que foi despertada nos seus irmãos e, por último, um complô, uma trama contra ele, para que ele fosse vendido como um escravo para os midianitas, para um grupo de tribos nômades que faziam comércio naquelas regiões do Oriente Médio naqueles dias. Nós também podemos perceber na vida de José uma estabilidade emocional e de atitude, porque por mais que lendo a sua história o ambiente exterior mudasse, de filho favorito do pai entre os irmãos, a uma pessoa vendida para os midianitas como mercadoria, a alguém que está servindo como um escravo na casa de Potifar, a alguém que está na cadeia, a alguém que sobe para o palácio. Nós vemos, enquanto o ambiente externo muda, o seu caráter sempre constante, sempre temente ao Senhor. A gente tem aqui depois uma pausa na história de José, para mostrar justamente esse contraste do caminho oposto que Judá seguiu, a insensatez de Judá. A Bíblia mostra que ele vendeu o seu irmão, ele se afastou da sua família, ele se afastou também do Senhor. E aqui nós vemos a importância de boas associações. Se afastou das associações corretas e ele começou a se afastar também de Deus. A Bíblia mostra em seguida que, tropeçando sem saber onde tropeçava, ele casou com uma cananeia, teve um filho, que a Bíblia diz que era mau, que era perverso, e o seu fim foi em morte, e morte sem descendência. Pela lei, ele deveria ceder o seu filho, segundo filho Onã, para Tamar, a esposa, a viúva de mas Onã, ganancioso, não quis dar descendência a Tamar, para não dividir a herança, e por causa disso também sofreu consequências. A gente continua lendo a história e vendo que, cegado ou cego pelo pecado, Judá culpa Tamar pela morte dos seus filhos, ao invés de reconhecer o erro deles mesmos, e nega a ela o direito de descendência. A gente vê mais um fato muito curioso na história aqui, nesses capítulos, é que Tamar, enganando a ele, se transveste, se disfarça de uma prostituta. Vemos claramente que Judá não tinha nenhum temor em se deitar com uma prostituta, mesmo sendo naqueles dias o que as pessoas chamavam de prostitutas cultuais. Ele não tinha temor a Deus, ele não considerava o Senhor, diferente do contraste de José, que quando tem uma oportunidade de secretamente se deitar com a esposa de Potifar, diz: jamais faria eu coisa tal diante do meu Senhor. Ele sabia que mesmo quando os homens não estão vendo, Deus está nos observando, e esse é o segredo. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Continuamos também a história aqui, vendo que por causa do engano de Tamar, ele vai ser roubado no seu
cajado, que representava a autoridade, vai ser roubado no seu lenço, que representava a comunhão, e vai ser roubado também no seu selo, que representava a proteção, que representava a propriedade. Esse é o caminho de Judá. Voltando para o caminho de José, nós percebemos no capítulo 39 que o Senhor era com ele e ele veio a ser um homem próspero, porque o Senhor o abençoava. Diferente de Judá, ele fugiu da mulher de Potifar, ele permaneceu íntegro, mesmo sofrendo o dano. E a Bíblia diz que até na prisão o homem prosperou. Quando o Senhor está com você, não importa o lugar onde você está, não importa a circunstância que você está passando, você pode, em meio às adversidades, prosperar. E o seu caminho vai ser como a luz da aurora, brilhando cada dia mais, até se tornar um dia perfeito. Se você anda em integridade com Deus, não importa o que as pessoas façam com você, não importa o que as circunstâncias apresentem, o teu final vai ser um final de grande bênção. Agora eu quero ouvir também os teus comentários. Nessa leitura, o que é que edificou você? Quais foram as dúvidas que porventura você teve? Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez isso e divulgar essa série usando a nossa hashtag Bíblia Todo Dia. Até o próximo vídeo.